vida do teu filho, do teu servo, pastor Fábio, usa-o com grande unção, graça, poder e autoridade, que o Senhor continue iluminando a sua vida, o seu entendimento, continue o levando cada dia e cada vez mais, Senhor, a profundidade, a clareza, Senhor, da tua palavra, para ministrar, transmitir ao teu povo, ó Deus. Deus, que todos nós aqui, Senhor, possamos crescer no ensino da tua palavra, no entendimento da tua palavra, Pai. Tua palavra diz que a tua palavra, ela dá luz ao simples, Senhor. Ela dá entendimento àqueles que são simples. Nós pedimos ao Senhor, em meio àquilo que deve ser transmitido do teu evangelho nessa noite, que o Senhor nos dê compreensão, nos dê entendimento, que o teu evangelho, ó Pai, possa nos guiar, que o Senhor possa nos esclarecer, nos iluminar o nosso entendimento nessa noite, Deus. Que a tua igreja possa ser edificada, que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Ti para que o Senhor possa fortalecer a vida do Teu Filho. Não deixe desanimar, não deixe parar, não deixe retroceder, ó Deus. Que a vida do Teu Filho, ó Pai, continue sendo um canal de bênção sobre a face dessa terra, para influenciar não só a minha vida, a vida dos demais irmãos à volta, mas a vida de muitas outras pessoas, ó Pai, à sua volta, onde ele passar, onde ele estiver, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Usa-o, levanta-o cada vez mais com poder e autoridade. Usa-o como uma ferramenta afiada e amolada, Senhor, para a glória e louvor e exaltação do teu nome, Senhor. Nós te pedimos pela vida do teu filho nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 35. Vamos fazer a exposição desse salmo. Fizemos a exposição do Salmo 34 na quarta-feira passada e hoje entramos na exposição do Salmo de número 35. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela saudação, pelo louvor. Estamos nesse lugar buscando a presença do nosso Deus e com certeza, irmãos, apesar da simplicidade, o Senhor está aqui com poder e glória e ministrando sobre as nossas vidas. A gente está nesse lugar comprometido com a verdadeira adoração e com a centralidade da Escritura. E por isso nós estamos nos dedicando a fazer a exposição da Palavra de Deus. A pregação expositiva, irmãos, é uma das maiores ferramentas, se não a maior ferramenta na área da pregação, de fazer esse retorno à centralidade da Escritura. Nesse momento some o pregador, some a congregação e a palavra de Deus assume total evidência, centralidade na nossa vida para trazer o conteúdo da revelação para nós. Então eu posso dizer com uma autoridade, Deus tem uma revelação para você aqui hoje. Por que a gente pode dizer isso, irmãos? Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Então a gente está diante desse texto, Salmo de número 35, o que a gente tem aqui? Uma revelação de Deus para nós. Então, essa não falha, essa não erra, essa não volta atrás, essa não volta vazia. Então a gente pode afirmar com total autoridade que Deus também tem uma palavra profética para a sua vida e para a minha vida aqui hoje. Por quê? Porque essa palavra é a verdadeira profecia. Quando a gente está aqui, irmãos, a gente está no centro da revelação de Deus. A revelação de Deus está aqui, na Escritura. E quando a gente se lança na pregação expositiva, a gente está alimentando a nossa vida, a nossa alma, com a plena palavra de Deus. Então vamos botar a palavra de Deus mais uma vez em evidência na nossa vida através da exposição do Salmo de número 35. Eu só quero ler esse primeiro verso e a gente vai conversar um pouco sobre o que Deus tem aqui para nós nessa noite. Posso ler só o primeiro versículo e depois a gente vai conversando. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Só esse versículo aqui. Irmãos, o que Davi está passando aqui? Novamente, Davi, como em outros salmos que nós temos visto aqui, está passando um grande sofrimento. Davi, durante bastante tempo da sua vida, como a gente viu lá
por exemplo, nos livros de 1º e 2º Samuel, no livro de Crônicas, ele está enfrentando um grande sofrimento na sua vida. Em vários momentos ele está enfrentando esse sofrimento. E aqui no Salmo de número 35 não é diferente. Davi está enfrentando novamente mais um sofrimento. No Salmo 34 a gente viu o sofrimento que ele experimentou, a angústia que ele experimentou, como que ele teve que dar uma de doido lá diante do rei Abimeleque, na Filistia, para poder escapar. E ele viu ali o livramento de Deus. Desse Salmo de número 35, ele está enfrentando um sofrimento gerado pela perseguição, pela afronta, pela oposição, pelo desprezo, pela ingratidão. Ele está enfrentando, irmãos, mais um sofrimento na sua vida por essa série de coisas. E aí, nesse sofrimento que ele enfrenta, como que ele encara isso? Como que ele se comporta frente ao sofrimento que ele está enfrentando aqui no Salmo de número 35? Só pelo fato, irmãos, dele escrever essa composição e Deus dá para ele esse Salmo de número 35 nessa aflição e nesse sofrimento, a gente sabe que ele está encarando aqui esse sofrimento com louvor, ele está encarando esse sofrimento com adoração e está encarando também esse sofrimento com oração. Davi apresenta aqui então nessa composição a sua adoração, o seu louvor, a sua oração, o seu clamor diante de um sofrimento tão terrível que ele está enfrentando na sua vida. Então a gente tem aqui, irmãos, 28 versículos dentro desse salmo, que está dividido em 5 partes. Na primeira parte, ele apresenta a sua primeira petição. Na segunda parte, ele vai mostrar para a gente qual é a sua postura diante do livramento que Deus vai dar na sua vida. Na terceira parte, ele faz uma denúncia, praticamente uma denúncia da ingratidão que ele enfrentou na sua vida. Na quarta parte, então, ele apresenta a sua segunda petição, que é a petição de resgate, e no fim, ele termina com um convite e com um testemunho. Vamos ver como é que é essa mensagem de Deus para a nossa vida? Então, na primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 8, Davi está apresentando a Deus seu pedido de defesa. Aqui nós lemos o verso 1 e vimos que Davi está pedindo a Deus que saia em sua defesa. E como que ele faz isso, irmãos? Ele pede que Deus saia em sua defesa. De que maneira? Deus sai em minha maneira, Davi pedindo, como um guerreiro, como um valente, como um soldado, vestido com a sua armadura e armado para o combate. Olha o que diz aqui: tira da lança e obstrui o caminho dos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a sua salvação. Aqui, irmãos, a imagem que Davi está pegando é a imagem de guerra. Quando ele se apresenta a Deus para fazer essa primeira petição, que é: saia, Senhor, em meu socorro, ele pega o cenário de guerra, ele pega o cenário de combate. O que acontecia quando um guerreiro ia para a guerra? Ele vestia a sua armadura, ele impunha as suas armas, e aí ele fazia o quê? Entrava no combate. É por isso que aqui Davi está pedindo a Deus que tire da lança, se vista com as suas armas. Verso 2: pega do escudo e da rodela, levante-se em mim e ajuda. A imagem que está aqui na cabeça de Davi é a imagem de guerra que ele sabia muito bem. Ele, como soldado valente que ia para a guerra, ele ia para a guerra como? Com a sua armadura. Ele ia para a guerra como? Com o seu arsenal de guerra. E aí, quando ele olha para Deus, ele entende que Deus é o guerreiro, é o Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, e que entra na sua guerra. Por isso ele se coloca diante de Deus nesse sofrimento que ele está enfrentando e pede a Deus: Senhor, saia em minha defesa, como um guerreiro, como um soldado valente, preparado para a guerra. E Deus responde a oração do seu servo, irmãos. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus da guerra, e ele entrou na guerra, com certeza, na batalha a favor de Davi. E aqui, irmãos, além de pedir a Deus que saia a seu favor entrando na sua guerra, ele pede a Deus para entrar na sua guerra e fazer o grito de combate. Olha o que diz aqui, por exemplo, no verso 3: tira a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Gente, naquela época, e até hoje também, os exércitos quando se enfrentam, os soldados quando vão para o campo de batalha, eles fazem lá aquele momento de afronto,
Aquele momento onde ele ofende o soldado adversário. Para quê? Para desestabilizar o exército inimigo. Lá no combate da antiguidade era assim, eles iam para o campo de batalha e às vezes antes de entrar no confronto direto, arma com arma, corpo a corpo, eles faziam um confronto verbal, falavam um monte de impropérios, xingavam um monte de palavra de baixo calão para o soldado adversário. Para quê? Para desestabilizar emocionalmente o soldado inimigo. E aqui Davi usa mais ou menos essa cena para pedir a Deus assim: Senhor, dê um grito de guerra a meu favor, declare um grito de guerra a meu favor. E quando Deus, irmãos, ele entra na guerra do seu povo, qual é o grito de guerra que ele traz para nós? Quando ele entra na guerra em prol de Davi, quando ele entra na guerra em prol da sua igreja, em prol dos seus discípulos, qual é o grito de guerra que ele dá? Qual é? Não é impropério, com certeza. Qual é o grito que ele dá? Eu sou a salvação da sua alma. Aqui, irmãos, a gente tem um retrato daquilo que Jesus gritou lá na cruz para nós. Jesus deu um brado de guerra a nosso favor. Jesus deu um brado de combate, de batalha, entrando na nossa guerra. Quando ele estava lá no último segundo da cruz, ele levantou os olhos aos céus e disse: Pai, está consumado. Que declaração é aquela, irmãos? É o grito do combate. E o que ele estava dizendo? Eu consumei a batalha, eu consumei a guerra, está consumado. Ali ele estava dizendo: eu sou a salvação da sua alma. Glória a Deus. Davi está pedindo a Deus: Senhor, entra na minha guerra e dê um grito de combate. Eu sou a salvação da sua alma. E Jesus fez isso por nós. E aonde que ele fez, irmãos? Na cruz. O nosso Senhor deu um grito de salvação para nós. Eu lembro até também a declaração que Jesus fez na guerra de salvação em prol dos seus eleitos e em prol dos seus escolhidos, lá na casa daquele publicano chamado Zaqueu. Jesus entrou na casa dele, fez aquele banquete, participou daquele banquete. E aí aquele homem se levanta dizendo que vai entrar agora em conformidade com a lei. Senhor, se eu defraudei alguém, já tinha feito muito isso, eu resolvo restituir 4 vezes mais, ou seja, eu vou me enquadrar com a sua lei, Senhor. E aí Jesus se levanta naquele banquete e diz assim: faz a declaração da guerra, faz a declaração do combate. O inferno, o império das trevas, Satanás, o pecado, perdeu naquele momento que o Senhor se levanta na mesa e diz: esse também estava perdido e foi achado. Esse é o filho de Abraão também. Mais ou menos assim, né? O que ele disse lá? Esse foi perdido. Lembra aí, Rodrigo? Como é que foi o grito lá? Eis que veio salvação a esta casa. Porque esse estava perdido e foi achado. Esse também é um filho de Abraão. O que Jesus está fazendo ali, irmãos? O brado da guerra, do combate. Mais uma alma foi arrancada das trevas no combate que ele fez. Ele entrou na casa de Zaqueu. E aí a salvação veio pela lei? Não. O fato de Zaqueu se acomodar à lei do Senhor, que dizia para restituir 4 vezes mais, reflete o quê? A fé que ele está colocando em Jesus Cristo. Aquele contato com Jesus Cristo lhe deu a salvação. E a partir daí, ele resolve viver enquadrado com a lei do Senhor. E o Senhor fez a declaração de vitória da guerra contra o inferno, que perdeu mais uma alma naquele lugar. Veja, Jesus ele entra no nosso combate, na nossa guerra, e faz sim a declaração de vitória. A declaração de vitória não está ligada propriamente a qualquer coisa que ele pode nos dar aqui nessa terra. A maior declaração de vitória é aquela que ele fez na cruz, dizendo está consumado e gerando a salvação da nossa alma. Irmãos, quando Davi pede para Deus entrar em seu combate, em sua defesa, ele pede também para que Deus obstrua o caminho dos seus adversários, obstrua o caminho deles. Além disso, ele pede que os seus adversários sejam envergonhados, sejam confundidos, e também pede para Deus sair em sua guerra e fazer os seus adversários caírem nas suas próprias ciladas, como diz aqui no verso 8, que é o versículo que termina a primeira parte: sobreveio destruição sem o saber, e prende-os à rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição.
Agora, por que Davi está pedindo tudo isso, irmãos? Ele está fazendo esse pedido para Deus entrar em sua guerra com base na justiça. Davi aqui apresenta para Deus: eles se levantaram contra mim sem causa. Eles cavaram um poço sem causa, sem ele ter feito nada. Davi não fez nada para ser perseguido por Saul e pelos seus comparsas. Ele não tinha feito nenhum ato de injustiça e estava sofrendo a perseguição e a afronta, o escárnio e desprezo. Estava sendo, como ele mesmo coloca aqui, roubado em sua alma. A sensação que Davi tem nesse salmo, irmãos, é a sensação de quem está roubado. E aí, por causa da injustiça que ele sofre, ele pede a Deus para entrar na sua guerra e entrar no seu combate, porque se levantaram contra ele sem nenhuma causa. Então, irmãos, não é um pedido simplesmente porque ele acha que deve ser defendido por Deus. Ele sabe que não fez nada para sofrer essa perseguição e essa guerra que ele está enfrentando na sua vida. E esse contexto aponta também para o Davi messiânico. O Davi histórico que está enfrentando essa guerra sem causa, sem motivo, não fez injustiça alguma para sofrer essa guerra, é profeticamente o que acontece com o Messias. Levantaram-se contra ele sem causa. O que Davi está sofrendo aqui na vida é aquilo que o seu filho, por assim dizer, o Messias, vai sofrer lá no Novo Testamento. Se levantaram contra ele sem causa, perseguiram sem causa. Ele andou fazendo bem entre o povo, curando os enfermos, libertando os possessos, mas mesmo assim se levantaram contra ele sem causa. Agora pense comigo, se levantaram contra Davi, se levantaram contra o Messias e evidentemente se levantam contra a igreja do Senhor. Mas o próprio Jesus já tinha falado para os seus discípulos que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Porque essa igreja, ela é defendida porque está fundamentada onde? Na rocha que é Cristo. Então, quando a gente avança, o inferno não pode deter. Nessa guerra, nesse combate contra o inferno não pode subsistir diante do povo de Deus. Por quê? Porque nós estamos com o Senhor dos Exércitos, que entrou na nossa guerra para nos levar adiante e dar triunfo para a sua igreja quando a gente chegar na Nova Jerusalém celestial. Qual é a postura então de Davi, irmãos, nesse livramento que Deus lhe dá? Ele pede para Deus sair e entrar na sua guerra. Entra, Senhor, na minha guerra como um valente, armado. E diante desse livramento, qual é a sua postura? Versículos 8 e 9, Davi mostra para a gente qual é a sua postura diante do livramento que Deus lhe dá. E a sua postura não é outra senão alegria e reconhecimento de que Ele é pobre e o Senhor é poderoso para lhe defender. E a minha alma, versículo 9, e a minha alma se alegrará no Senhor e na sua salvação, por todos os meus ossos dirão: quem é como tu, pois livra ao pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre ou necessidade daquele que os rouba. Nesse momento, irmãos, qual é o contexto aqui? Será que Deus defende o sujeito pelo simples fato do sujeito ser pobre? Será que Deus está do lado pobre pelo fato simplesmente de ser pobre? Qual é o contexto aqui? O pobre aqui, nesse contexto, não estou tratando da questão social, mas nesse contexto aqui, quem é o pobre? É o servo do Senhor chamado Davi. Quem está na condição de pobre, de fragilizado, de impotente? Davi. Quem está na posição de forte, poderoso, assentado no trono, governando a nação? O rei Saul. Então o pobre aqui, irmãos, não é o pobre no sentido genérico. O pobre aqui é o próprio Davi que está em vulnerabilidade. Por isso ele recorre a quem? Ele pede a Deus que entre em sua guerra e saia em sua defesa. Senhor, pleiteie a minha causa, entre na minha guerra. Ele sabe que não tem poder, ele sabe que está na posição de fragilizado, de impotente. Mas ele tem um Deus que é forte. Ele tem um Deus que tem todo o poder e toda a força. E ele sai ao encontro do seu servo para fortalecer o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos e os seus filhos.
Irmãos, Davi aqui está se sentindo o quê? Fragilizado, como um pobre, necessitado. O Davi histórico está enfrentando a mesma coisa que o Davi Messias vai enfrentar onde? Lá no Getsemane. Como é que ele está, irmãos? Na condição de necessitado, aflito, angustiado. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Em que condição ele está nesse momento, irmãos? O Davi messiânico, Jesus Cristo, que enfrenta também esse sofrimento que Davi está enfrentando lá e que serve de tipologia, de figura daquilo que o próprio Messias vai sofrer na sua vida. Ele está fragilizado, ele está com a sua alma angustiada, ele está como aquele que é necessitado. E o que o pai fez? Enviou um anjo para consolar o seu filho. E depois daquela oração no Getsemane, ele saiu totalmente preparado, fortalecido para encarar a cruz a nosso favor. Ele foi aquele que fortaleceu Davi, e Davi se alegra pelo fato de ser servo daquele que é todo poderoso, daquele que é o forte de todo o universo. Essa é a nossa postura, irmãos. Nesse exato momento, qual deve ser a nossa postura? Nós somos pobres, nós somos necessitados, nós somos impotentes, nós somos vulneráveis, mas o nosso Deus é forte e que sai ao encontro do socorro dos seus discípulos. Por isso, Ele é aquele que nos deu o livramento, que nos dá o livramento. Então Ele assume a postura de: eu vou me alegrar no Senhor, eu vou declarar que o Senhor é forte, que o Senhor socorre o pobre, o necessitado, o Senhor vem em conta daquele que é mais fraco, pobre e vulnerável, nesse caso o servo de Deus. Aí, irmãos, na terceira parte do Salmo, Davi vai apresentar a sua segunda, ou melhor dizendo, Davi vai apresentar um momento muito doloroso aqui, dentro desse sofrimento, que é o quê? A ingratidão dos seus oponentes. Do verso 11 até o verso 16, ele faz uma descrição da ingratidão dos seus oponentes. E aí ele diz aqui assim, olha, falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Irmãos, quando Davi se relacionava com esses seus oponentes, como que Davi considerava esses oponentes? Por que Davi está se sentindo aqui traído? Por que Davi está denunciando a ingratidão dessas falsas testemunhas? Por que ele está denunciando aqui a ingratidão dos seus oponentes? Por que ele está dizendo aqui que eles estão testemunhando coisas que ele não sabia? Porque Davi considerava eles, ou ele no caso aqui, como seu amigo e como seu irmão. Olha o que diz o verso 14: portava-me com ele como se fora meu amigo e meu irmão. Por isso que o verso 11 até o verso 16, nós temos aqui a denúncia, a descrição que Davi faz da ingratidão deles. Esses que agora são testemunhas contra ele, esses que agora são zombadores dele, esses que agora desprezam ele, Davi considerava como irmão e amigo. E não sabia que eles eram seus traidores. Davi considerava como irmão e amigo a tal ponto de quando esses se achavam na adversidade, o que ele fazia? Orava, clamava, suplicava a favor dele. Por isso que a ingratidão aqui está sendo denunciada. Verso 12: tornaram-me o mal pelo bem, roubaram a minha alma, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era o pano de saco, se humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração se voltava para o seu seio, para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu amigo, andava lamentando muito e encurvado, como quem chora por sua mãe. Quando eles passaram isso, eu estava lá chorando por eles, chorando como quem chora por sua mãe. Quando eles estavam assim, eu clamava, me quebrantava, me humilhava diante de Deus a favor deles. E agora eles chegaram no tribunal aqui e denunciam coisas contra mim que eu nem sabia. Veja, irmãos, a tristeza e a angústia de Davi nesse sofrimento aumenta. Porque além de ter a dor física, ele está sofrendo aonde? Na sua alma.
ele está lidando com a ingratidão daqueles que ele considerava donadoso, amigos e irmãos, e agora são seus adversários, testemunhando contra ele, zombando dele, desprezando ele. E aí, na condição de angústia que ele está, ele chega a dizer o seguinte: roubaram a minha alma. Davi, Natália, está se sentindo roubado. Foi roubado da alegria, foi roubado da paz, foi roubado da tranquilidade, foi roubado da satisfação dos seus amigos, dos seus irmãos. Por quê? Porque eles viraram a casaca e se tornaram seus inimigos, adversários e caluniadores. Não foi isso que Jesus enfrentou? Não foi isso que o Davi messiânico enfrentou quando esteve aqui entre o seu povo? Ele veio para o seu povo. E como que ele veio para o seu povo? Ele veio para salvar. Ele veio para trazer para a comunhão. Mas eles se levantaram contra o Messias. Até o próprio discípulo, até o próprio apóstolo Judas o traiu e o vendeu. Então, irmãos, Davi está se sentindo roubado em sua alma. Por quê? Porque o bem que lhe era devido foi lhe dado em forma de mal. Olha o que ele diz aqui no verso 12: tornaram-me o mal pelo bem. Tomaram-me o mal pelo bem. O que Davi fez aqui por eles? Fez o bem. E qual é o bem que Davi estava fazendo por eles? Davi clamava por eles, orava por eles, lamentava, suplicava a Deus a favor da vida desses quando esses estavam enfermos. Esse era o bem que Davi fazia para eles. E na hora de receber o bem de volta, o que ele foi? O que ele recebeu? O mal. Portanto, ele foi roubado no bem que deveria ser devolvido a ele. Ele deu o bem, investiu o bem. E na hora de receber o bem como resposta, ele foi roubado do bem e recebeu o quê? O mal. Portanto, como é que está a sua alma? Angustiada, abatida, aflita, machucada, porque esses que agora estão lhe acusando, um dia ele mesmo considerou como amigo. Verso 16: como hipócritas zombadores, nas festas rangiam os dentes contra mim. Irmãos, isso aqui é uma situação muito delicada. Enfrentar esse tipo de ingratidão, esse tipo de resposta a todo o bem que ele fez. O Messias fez todo o bem para o seu povo. E qual foi a resposta que ele recebeu? O mal, o ódio. Eles zombavam do Messias quando o Messias estava na cruz. Então, olha só, irmãos, o modelo de sofrimento que Davi está enfrentando é o modelo de sofrimento que o Messias enfrentou e nós também. Precisamos viver sempre preparados para encarar essa vida de caminhada com Deus, aonde a gente encontra uma situação tão parecida quanto a que Davi enfrentou, aquilo que Jesus enfrentou. Com certeza nós enfrentaremos também. Mas, mesmo se sentindo roubado em sua alma, como é que ele continua lidando com esse problema, irmãos, com essa perseguição e sofrimento? Davi então vai apresentar no verso 17 ao verso 26 a sua segunda petição. Na sua primeira petição ele pede o que? Senhor, sai em minha defesa, entre em minha guerra, obstrua o caminho dos meus inimigos. Senhor, faça com que eles sejam envergonhados, faça com que eles recuem, faça com que eles caiam na sua própria cilada. Aí eu lembro até de Emã, quando se levantou contra o povo judeu lá na Pérsia. Mandou fazer uma forca para Mordecai e depois caiu na própria forca, na própria cilada que ele armou. Mas agora Davi, na quarta parte do Salmo, Davi apresenta o seu pedido de resgate. Nessa quarta parte do Salmo, verso 17 ao verso 26, Davi está pedindo a Deus: Senhor, resgata a minha alma. Verso 17: Senhor, até quando verá isto? O que Davi quer dizer com essa pergunta diante de Deus? Com esse questionamento que ele está apresentando diante de Deus. Senhor, até quando verás essa injustiça? Até quando, Senhor, o Senhor contemplará essa injustiça contra mim?
Então veja, ele apresenta esse questionamento e apresenta um pedido: resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta, ou seja, a minha vida preciosa, dos leões. Davi está pedindo resgate de quem, irmãos? Resgate a minha vida, Senhor. Resgate a minha alma. Por que esse pedido de resgate? Anteriormente nós vimos que ele estava se sentindo como? Roubado. Aonde? Em sua alma. Ele foi roubado. Senhor, resgate a minha alma. Até quando, Senhor? O Senhor verá essa injustiça. Então veja, ele apresenta a Deus esse segundo pedido, invocando a Deus o resgate da sua alma, que estava vivendo entre quem? Leões. É a figura que ele usa para se referir aos seus oponentes. E a minha vida preciosa dos leões. Ao olhar para a sua volta, o que ele estava vendo? Os leões ferozes, rangendo os dentes contra ele. Então, ele usa a imagem do leão, porque sabe que o leão é um animal super feroz. Então, quando ele usa a imagem do leão para se referir aos seus adversários, o que ele quer passar aqui? Ele quer mostrar a ferocidade dos seus oponentes contra a sua vida. Adversários que um dia ele considerou como seu amigo e como seu irmão. Agora eles são falsas testemunhas e considerados como leões ao redor da vida dele, tentando lhe devorar. Então ele vai fazer o que, Senhor? Resgate a minha alma. Porque o desejo de Davi, irmãos, em todo esse momento que ele está passando, qual é? Onde que ele queria estar? Ele está aqui entre leões, seus adversários, seus perseguidores. E isso lhe impedia de estar no melhor lugar dessa terra para ele. Ele, por causa dos seus adversários, seus perseguidores, ele não podia estar aonde ele queria estar. E aonde que ele queria estar, irmãos? Onde que você quer estar? Aonde nós queremos estar? Em toda essa perseguição, aflição e sofrimento, ele foi tirado do lugar que ele gostaria de estar sempre, que ele nunca queria estar ausente. Veja o que ele diz: louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Senhor, me resgata, porque eu quero estar entre o seu povo, eu quero ir à casa de Deus, eu quero estar entre a grande congregação. Quem é a grande congregação aqui no Antigo Testamento, irmãos? O povo de Deus, que sobe ao santuário em festa, em celebração, em adoração. Davi é um servo de Deus que amava o quê? Está na grande congregação, está entre o povo de Deus, celebrando, louvando, adorando. Só que essa perseguição está tirando ele desse lugar de prazer que ele gostava, que era o quê? Está entre o povo de Deus. Porque entre o povo de Deus, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer o quê? Potencializar o nosso louvor, intensificar o nosso louvor, porque Deus habita com quem? Com o seu povo. E quem é a grande congregação de hoje? A grande congregação de hoje é a igreja de Jesus Cristo, o lugar do louvor, da adoração ao nosso Deus. E ele tinha prazer de estar aí. Davi não era um desigrejado. Ele estava desigrejado, entre aspas, por causa da perseguição. Ele não podia estar entre a congregação porque estava sendo impedido pelos seus opositores. Mas ele não era desigrejado. Irmãos, nós temos vários lugares maravilhosos para estarmos. Mas Deus colocou a gente, irmãos, entre o povo que carrega o seu nome, a sua glória, o seu poder e a sua santidade. Por mais que o povo de Deus tenha defeito, erro, falha, por mais que a gente tenha pecado, dificuldade, situações terríveis como nós denunciamos e falamos e vemos, hoje nós estamos vivendo uma crise profunda entre o povo de Deus na espiritualidade, na santidade, em relação à Escritura. Estamos vivendo todos esses tipos de crise, mas ainda assim
fazer parte do povo de Deus, estar na grande congregação daqueles que louvam e adoram o Senhor, é uma das melhores coisas da nossa vida. E era lá que Davi queria estar. Verso 19: não se alegre contra mim os meus inimigos. Verso 20: pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Verso 21: abre a boca de par em par contra mim e dizem: haha, os nossos olhos ouviram. Veja, irmãos, Davi está pedindo um resgate a Deus, baseado aonde? Verso 24: julga-me, Senhor, julga-me segundo a tua justiça. Deus meu, não deixe com que eles se alegrem contra mim. Por mais que Davi não tenha cometido, irmãos, nada para sofrer essa perseguição, ele está pedindo para Deus julgar a sua causa. Senhor, faça a justiça. Que o Senhor faça a tua justiça na minha vida. Então veja, não é a nossa justiça que é o critério da ação de Deus. A justiça de quem? É a justiça que vem do trono. O critério do agir de Deus em relação à nossa vida não é nada do que está em nós. Nada em nós favorece o agir de Deus a nosso favor. Pelo contrário, favorece contra nós. Mas Ele age sobre a nossa vida com base na justiça dEle. E a justiça dEle que Ele enviou para baixo se chama Jesus Cristo. Ele entra na nossa batalha, Ele entrou na nossa vida para fazer acontecer a justiça de Cristo. A justiça que salva a nossa alma. A justiça que restaura a nossa alma, que um dia foi roubada pelo ladrão que veio para matar e roubar e destruir. Hoje a nossa alma não é mais roubada, porque ela foi vestida com a justiça de Jesus Cristo. Essa alma foi enchida com a glória de Deus. Essa alma foi suprida, remida, resgatada, transformada. Acabou o tempo de a nossa alma ser saqueada, porque a justiça de Cristo entrou na nossa vida quando Ele subiu na cruz do Calvário para enviar para nós essa justiça. Então, na última parte do Salmo, irmãos, qual é a conclusão que Davi chega? O que ele faz na última parte do Salmo, verso 27 e 21? Deus deu o livramento para ele, irmãos. Deus enviou a sua justiça para ele. Deus o tirou de entre os leões. Deus resgatou a sua alma. Davi morreu nesse sofrimento. Davi morreu nessa perseguição. Ele se assentou no trono, se tornou o rei de Israel. Se tornou grandioso, poderoso. Por quê? Porque a justiça de Deus foi enviada para ele. E qual é o resultado quando Deus envia para nós a sua justiça, o seu livramento, o seu resgate? Qual deve ser o resultado? Verso 27 e 28. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E diga continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Verso 28. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Ele está convidando os amantes da justiça a fazer o quê? A engrandecer o seu Deus. Então olha só o paralelo. Ele está chamando os amantes da justiça para engrandecer aquele que é amante da prosperidade dos seus servos. Olha que paralelo. Os amantes da justiça estão sendo chamados para engrandecer aquele que ama a prosperidade dos seus servos. E aqui, irmãos, nós temos um versículo que, tirado do seu contexto, dá base para muita bobagem. Olha só, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Então Deus vai prosperar a sua vida. Deposita a sua oferta aqui de 1 milhão, que Deus vai prosperar a sua vida. Quem tem 1 milhão para dar aí hoje? Vai ali no sacolão, compra 1 milhão e bota aí. Então veja, esse texto tirado do seu contexto serve para fazer um grande sensacionalismo.
Você acha que Deus quer te ver na pobreza, irmão? Você acha que Deus quer ver você assim? Claro que não. Olha que Deus ama a prosperidade do seu servo. Irmãos, quando ele já chegou diante de Deus, ele falou... Como é que você está, cara? Bom, você tá, cara? Ah, não. Tá ruim pra caramba pra ele aí. Isso, diria isso daí. Vamos lá. Aonde ele estava sendo roubado, irmãos? Você lembra que ele falou? A minha alma foi roubada. Mas Deus ama a prosperidade do seu servo. E qual é a prosperidade que Deus quer enviar? Qual é a prosperidade que Deus enviou para Davi nessa situação? O livramento, o resgate, a restauração de Davi diante desse sofrimento. Então, olha, esse contexto, quando é tirado do Salmo, dá base para as pessoas falarem o que elas quiserem. Ora, se Deus ama a prosperidade do seu servo, por que você está enfrentando angústia, problemas, ansiedade, dificuldades, aflições? Veja que aqui, tirado do seu contexto, perde totalmente o significado que está sendo apresentado aqui. Davi foi prosperado por Deus quando o Senhor o arrancou dessa angústia, desse sofrimento, dessa perseguição. Deus ama a prosperidade do seu servo e o resgatou de entre os leões, daquelas testemunhas falsas que se levantaram contra ele. Então, irmãos, ele resolve usar o seu livramento como testemunho para proclamar a justiça de Deus e o louvor do Senhor, no verso 28. E assim, a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Assim como? Que assim é esse? Esse assim aqui está querendo mostrar o modelo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ó Senhor, o Senhor entra com o seu livramento, com o resgate da minha alma. O Senhor vem com a sua justiça na minha vida. O Senhor derruba os meus inimigos, meus adversários. E assim, o que ele vai fazer? Eu vou contar para todo mundo a tua justiça e não a minha. Eu vou contar para todo mundo os teus louvores. Ele assume aqui uma postura de proclamar a justiça de Deus e o louvor de Deus todos os dias. Deus livra o seu povo, Deus faz milagre na vida do seu povo, Deus opera a maravilha do seu povo. E com qual objetivo? Que a sua justiça seja anunciada, que o seu louvor seja propagado em toda a terra. Irmãos, o que Deus faz na nossa vida continua sendo para a glória do louvor do nome de Deus. Então a gente aplica esse salmo dizendo o seguinte: por mais que você e eu sejamos servos de Deus, você vai sofrer. A primeira aplicação que a gente faz aqui: por mais que sejamos servos de Deus, por mais que Deus tenha chamado Davi para ser rei de Israel, ele sofreu, e sofreu muito. Então nós precisamos nos armar com essa realidade. Por quê? Porque isso faz parte da vida do servo de Deus na caminhada nessa terra. Os profetas sofreram perseguição injusta. Jesus sofreu perseguição injusta. Os discípulos sofreram perseguição injusta. E nós também sofreremos perseguição, sofrimentos e angústia. Não estamos dizendo isso. Segundo, nesse sofrimento que nós enfrentamos, qual deve ser a nossa postura? De louvor, adoração e invocação do nome do nosso Senhor. Davi sentiu que era fraco e impotente para enfrentar aquilo. E portanto ele está onde, irmãos? Invocando o Senhor. Ele sabe que ele é pobre, ele é necessitado, ele é frágil. Ele sabe que está entre leões e a sua alma foi roubada. Mas o seu Senhor é forte e vem para o livramento do seu servo. E terceiro, tudo que Deus faz na nossa vida, se não redundar a glória e o louvor do nome dele, perde todo o sentido. Por isso que ele fecha esse salmo dizendo: a minha língua confessará a tua justiça e propagará o seu louvor. Tudo que Deus faz em nós, irmãos, é única e exclusivamente para a glória, exaltação do nome dele e, é claro, alegria e satisfação nossa.
Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que estava acontecendo quando as pessoas viam Lázaro ressuscitado? As pessoas olhavam para Lázaro ressuscitado e se entregava a Jesus, que ia morrer e ia ressuscitar logo depois de Lázaro. Então, olhar para Lázaro no banquete, as pessoas se entregavam a quem? A Jesus. Porque o milagre que ele fez na vida de Lázaro trouxe alegria, satisfação e experiência para Lázaro. Mas a glória foi toda dada para o nome dele. As pessoas iam lá no banquete, sabe para quê? Para ver Lázaro ressuscitado. Se tornou o maior chamariz de todos os tempos. Eles nem iam lá para ver Jesus, eles queriam ver quem? Lázaro. Mas vou usar esse argumento aí. Quer ver Lázaro? Vê Jesus. Quer ver Lázaro ressuscitado? Vê Jesus. Eu ia fazer aqui, mas vai ficar gravado, daí vai dar problema para mim. Eu faço depois. O que Deus faz na nossa vida é sempre para que a nossa boca testemunhe e propague a sua vida. Se coloque de pé, irmão. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra na nossa vida. Não pararemos diante de qualquer perseguição e angústia, porque a gente não está na nossa força, a gente está na força do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o guerreiro combatente que vem sempre ao socorro da sua igreja e do seu povo. Senhor, muito obrigado pelos teus filhos aqui nesse lugar. Muito obrigado pela tua palavra exposta aqui nesse lugar. O Senhor é aquele que saiu a favor da guerra, do combate em relação ao seu povo, a sua igreja. O Senhor entrou na guerra contra o inferno, contra o reino das trevas, para resgatar a nossa alma, para transformar a nossa alma, para devolver a nossa alma à tua glória. Nós fomos roubados e restituídos da sua glória. Mas o Senhor veio aqui nessa terra, entrou na guerra, no combate a nosso favor, para nos restituir a sua glória, a comunhão eterna contigo, para estarmos contigo para todo sempre. Senhor, queremos perseverar no meio da aflição, da angústia, do sofrimento, e queremos cantar o teu nome, as obras que o Senhor realiza nas nossas vidas. Pois todo livramento, toda prosperidade que o Senhor enviou para Davi, redundou, não na glória dele, não, Senhor, na exaltação própria para ele, mas acima de tudo, na exaltação e na glória do seu santo nome. O Senhor até nos exalta, mas para fazer o seu nome ser exaltado e glorificado nessa terra, para que as pessoas se rendam ao seu louvor e à sua justiça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Então,